Estamos iniciando mais um Papo 21, programa de debate sobre as tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando os grandes temas da atualidade. Nesta edição, o debate tem como tema Patrimônio edificado em centros urbanos e pretende refletir sobre como a restauração deixou de ser o produto de uma atitude romântica e se transformou em um aspecto fundamental do pensamento social contemporâneo. O objetivo desse papo é contribuir para a formação de uma consciência histórico-cultural que incorpore tanto a memória quanto o futuro, facilitando a gestão do legado cultural na atualidade. O tema é apresentado pelo professor e especialista em restauração arquitetônica José Pepe Capello Filho e debatido pelo arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Francisco Veloso, e pelo arquiteto e urbanista Ricardo Rodrigues. Bom, falar sobre o patrimônio edificado em centros históricos e centros urbanos é um pouco falar da minha vida, né? Dos últimos 20 anos, tenho dedicado intensamente um trabalho a isso. E como o patrimônio edificado se transformou num mote e num tema candente e muito interessante nos tempos modernos. Então, falar sobre isso, para mim, é uma coisa que me parece bastante interessante. Primeiro, porque quando você fala disso, você está falando agora não só no que seja o patrimônio edificado, mas também todo um conjunto de atividades humanas que se desenvolve através desse tema, desde o histórico, o sociológico, o social, o filosófico, o construtivo, tudo se transforma numa grande equipe de trabalho. E quando o patrimônio, você tem condições de trabalhar, cadastrá-lo, você tem condições de organizá-lo, você começa a perceber que ele é importante para começar a contar a história do que é uma população, do que é como se formou essa cidade. Ele passa a ser uma coisa de real interesse e talvez dos setores mais importantes hoje para contar e falar sobre as formações urbanas e sobre o que elas hoje constituem como reserva de todo um patrimônio humano. Hoje é importante, a nível não só do Brasil, mas a nível todo do que é a América. Você trabalhar com a restauração é você trabalhar, ou com o patrimônio edificado, é você trabalhar com um pedaço da história de tudo que somos nós hoje. Então, você sempre tem aquelas condições de você montar, quando você estuda e você organiza todo esse tipo de trabalho, você acaba também gerando possibilidades para que se transformar, para que os poderes públicos possam definir uma política de preservação, de revitalização urbana. E isso é muito bom, porque você começa a forçar uma possibilidade que até agora era muito difícil que existisse. Por exemplo, hoje o patrimônio é uma coisa que é aventada de uma maneira extremamente superficial e já em alguns centros urbanos, como é o centro urbano de Havana, como é o centro urbano de Cartagena de Índias, são políticas estatais que já são vinculadas ao processo de recuperação e de remontagem da própria história daquela população através da recuperação do patrimônio que é aquele. E junto isso vem tudo. Vem a história da construção, vem a história dos costumes sociais, de todas as festas que haviam. Você começa a encadear um processo extremamente interessante na hora que você começa a ter políticas, e essas políticas passam a quando você começa a definir claramente o que é o teu patrimônio e como você organiza isso.
Desde que nós retornamos de Havana, iniciamos um processo chamado inventário contínuo. O que é um inventário contínuo? É você começar a definir e todos os dias você vai fazendo um inventário que não só são dos edifícios que são de maior valor, mas os que são de menor valor e os que são de valores, por exemplo, paisagísticos, de valores de grupo. Então, nós já fizemos o inventário do centro da cidade e continuamos fazendo isso, que vai abranger toda a cidade de Fortaleza. Só que, como nós somos uma equipe muito pequena, nós às vezes não temos o tempo nem recursos suficientes para adiantar isso do ponto de vista de gerar uma grande capacidade para informação, para que defina como políticas para outras coisas. Mas isso nós resolvemos fazer como primeira etapa, porque é necessário, dentro dos processos que existiram em toda a América, os grandes problemas que surgem é que a primeira atividade política que se desenvolve é o de conscientização do que é o patrimônio que você tem. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta, a maneira de ver, de olhar, qual a importância que tem você ter ou não esses edifícios. Então, o primeiro processo que existe é de você fazer o que eles chamam de educação patrimonial, que é a divulgação do que é o teu patrimônio. E isso foi feito intensamente em Havana, e depois foi feito intensamente em Cartagena de Índia, depois foi feito intensamente no Equador, em Quito, e está sendo feito em várias cidades, na cidade de Bolívar, na Venezuela. E todos esses conjuntos, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que dizer por que é importante. Porque não adianta você ter e dizer que, não, isso não é importante. Por que não é importante? Se costuma dizer que Fortaleza é uma cidade jovem, portanto não tem patrimônio. E, em verdade, é uma coisa que não vou dizer que é mentira, mas não vou dizer, é uma menos verdade. Porque, no fim, nós temos o patrimônio, que é aquele patrimônio que foi gerado dentro das nossas possibilidades de pobreza ou de menos riqueza. Tá? Porque, normalmente, se você pegar o economista vai dizer assim, o que é um edifício? O que é um patrimônio? O patrimônio é aquilo que foi gerado pelo excesso de produção ou pelo excedente de produção. Então, como você tem um excedente de produção, você constrói alguma coisa, essa coisa vira um patrimônio. E se você tem pouco excedente de produção, você tem um patrimônio de menor qualidade. Ou de menor qualidade porque existem outros locais que o patrimônio é de maior qualidade, mas não quer dizer que não seja patrimônio, porque no fim ele é aquele patrimônio nosso que vai definir a nossa existência e como nós fomos criados e como se desenvolveu a nossa história. Bom, isso define, pelo menos, que existe a possibilidade de executar políticas públicas capazes de preservar e de manter ou de transformar, porque patrimônio não é aquela coisa também que você tem estática, você não congela no tempo, no espaço, ele vai se alterando durante o tempo, e essa perspectiva é que é importante também, porque você não pode dizer que um edifício do século XVIII, você não possa ter luz elétrica, não possa ter água encanada, isso é um processo que ele vem se alterando, e normalmente, dentro do processo da vida do edifício, ele recebeu todas essas alterações. Então, você hoje tem condições, dentro da cidade de Fortaleza, tem condições de organizar, pensar, determinar, ou, pelo menos, ter o menor nível de informação possível para gerar esse tipo de política. Afora de que é uma coisa que é gerada também para informar as pessoas que nos visitam, para informar também os estudantes dessa cidade, que tem um interesse hoje enorme pela história da cidade de Fortaleza.